pedir que a bênção do Deus poderoso nos alcance. Senhor Jesus, entrego todos esses papéis. Cada um deles, Senhor, são representados pelos teus filhos. Pais que pedem por filhos, filhos que pedem por pais. Que a sua bênção, Senhor, os liberte de todo o mal, de todo o vício. Que a sua bênção, Senhor, alcance os teus filhos que estão abandonados, sofridos, que não te conhecem, que ainda não fizeram uma experiência contigo, mas que através da tua bênção os te encontre. A bênção que alcança os sonhos, os planos, os projetos, tudo aquilo que os teus filhos trazem na mente e no coração para o futuro deles e para o futuro da vossa família. Que pela intercessão da Virgem da Visitação, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Encerramos cantando com alegria. Muito obrigado a você que esteve no Rincão e nos acompanhou pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Você acompanhou aqui na América O Amor Vencerá, seu momento de oração e intercessão. Mais um programa da Rede Canção Nova de Rádio. Rádio América. Nas 24 horas do dia, a Rádio América faz companhia para você, com uma programação de qualidade, mobilizando paróquias. Na igreja de Santa Cecília vai haver o Verão com Cristo. E a Grande São Paulo, com programas pensados em você. Mas estou muito feliz por estar novamente fazendo companhia a você. Por isso e muito mais, continuamos a crescer no Brasil e no mundo, pela internet. Eu tenho uma participação aqui dos Emirados Árabes Unidos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Quem é sócio do Clube da Evangelização recebe em casa, todos os meses, o boleto bancário, junto da revista Canção Nova. Com o boleto em mãos, é possível efetuar a contribuição em casas lotéricas, caixas eletrônicos, frentes de missão espalhadas pelo Brasil e nas agências bancárias. Colabore pelo boleto bancário. Clube da Evangelização. Você, promovendo o bem. Colabore com a Canção Nova. Itaú 341, agência 0247, conta 31453, dígito 7. Eu tive a honra de caminhar com jovens firmes na fé. Eu vi multidões cantando com alegria na chuva e no sol escaldante. Eu carreguei a cruz venerada por milhões de jovens de todo o mundo. Eu vejo as bandeiras das nações acenando para o vigário de Cristo. Eu viajo milhas e descanso em sacos de dormir pela minha fé. Eu sou um jovem peregrino nessa jornada. Você me acolheria? Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Participe também dessa emoção. Acolha os peregrinos em sua casa e faça milhões de amigos. Informe-se em sua paróquia ou acesse www.rio2013.com. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. 12 horas. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar.
boa tarde. Programa Mais Saúde hoje, desvendando os mistérios daqueles utensílios na nossa cozinha, onde que devemos ou não devemos guardar as coisas, de que forma nós devemos guardar. Esse é um mistério que vai ser desvendado hoje aqui no Mais Saúde, nessa sexta-feira, que logo depois do Mais Saúde, aqui pela Rádio América em São Paulo, mas para todo o Brasil, pela Rede Canção Nova, você vai lá na TV e você vai assistir o programa Mais Saúde na TV. Hoje vamos ter uma pauta especial com o professor Adalto, que já esteve aqui no Mais Saúde, aí vocês vão ver a carinha dele. Vamos falar de chás. Ele trouxe vários tipos de chás, ficou lindo o programa, então eu te convido hoje a não perdê-lo logo após o Mais Saúde aqui na Rádio Canção Nova. Minha convidada, você que se me acompanha desde 2006, já ouviu alguns programas com ela. Eu gosto muito dela, uma profissional maravilhosa, e a gente faz até uma parceria, vou contar para vocês. É a doutora Mirella Lupinari, que é, veterinária, médica veterinária. Fala assim, ué, o que está fazendo com a nutricionista? Já explico para vocês, porque ela tem especialização em vigilância sanitária de alimentos. Diretora da ProAlimento, cursos de capacitações em higiene alimentar, consultora em higiene de segurança dos alimentos e colaboradora técnica do Manual de Boas Práticas do Lar. Ela ministra cursos e palestras sobre higiene e boas práticas na cozinha, tanto para manipuladores, né, pessoal que trabalha efetivamente em cozinhas industriais, quanto para as nossas queridas colaboradoras. E aí o que acontece? Que adianta, gente, eu pegar o meu paciente e conversar e falar da contaminação cruzada, cuidado, porque se você está com excesso de bactérias no organismo, o seu organismo para, enfim, fazer a faxina que precisa fazer no seu organismo, vai gastar nutrientes, vai gastar sistema imune, energia. Então eu falo e depois, às vezes, a gente morre na praia que a colaboradora não ouviu e talvez até as pessoas não consigam passar efetivamente o que deve ser feito. Então, o que a gente fez? A gente bolou um jeito, conversando com a Mirella, e a Mirella vai na casa das pessoas, dá uma geral e ver o que está errado em termos de acondicionamento, área de serviço, enfim. Esse é o tema do programa, porque ela vai contar pra gente as coisas mais erradas que ela vê nas casas dos outros, pra gente corrigir na nossa. Mirella, que prazer revê-la. Você cada dia mais bonita, né? Vocês vão lá ver que morenona linda ela e competente. Somos, doutora, obrigada, é um prazer estar aqui de novo e estou à disposição. Boa tarde a todos. Pois é, Mirella, quando você vai lá na casa de um paciente, enfim, na casa de uma família, você começa a sua vistoria, porque o bacana é que ela primeiro faz a vistoria, depois ela corrige, depois ainda as funcionárias da casa recebem um certificadinho tão bonitinho que elas ficam todas contentes, né, de participação. Elas recebem o certificado que, na verdade, valoriza, porque aprenderam, né? E porque ouviram o que nós tínhamos a falar, e recebem também um manualzinho para elas acompanharem diariamente, mesmo na minha ausência, que elas acabam meio que lembrando o que a gente ensinou, lendo aquelas páginas bem criativas e coloridas e didáticas para todos. Mirella, o que você começa por onde essa vistoria? Bom, na verdade, só de bater o olho a gente já imagina. Se a vigilância fosse visitar nossas casas, estaríamos todos interditados, né? É. Porque vamos fazendo o que a bisa passou para a avó, o que a avó passou para a mãe, o que a mãe passou para a filha, e aí vai. Mas o nosso foco realmente é trabalhar na cozinha e na área de serviço. São duas áreas que, na maioria das casas, estão uma próxima da outra e muitas vezes tem alimento na área de serviço e muitas vezes a gente encontra, por incrível que pareça, produto de limpeza em cozinha. Uhum. Então essas duas áreas são nosso foco e buscando todos os riscos, que infelizmente tem muitos,
acaba meio que passando despercebido pela maioria das pessoas, por vários motivos, e na correria do dia a dia acabam não se ligando que aquela situação ou que aquela atitude representasse algum perigo, né? Perfeito. Então, vamos hoje estar o tempo todo do programa falando sobre isso. Tem muita dúvida, eu tenho certeza. O que você vai fazer? Você pode ligar aqui pra gente e participar pelo telefone. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Mas você pode também mandar o seu e-mail, que a Ana Paula está lá, devidamente organizada, para recebê-lo, trazer aqui para o estúdio. É o maissauderadio@cançãonova.com. Quando o professor Enio Alves da Silva esteve aqui, ele comentou que, por incrível que pareça, nós nos contaminamos mais em casa do que fora de casa. E as pessoas dizem assim, não, eu não gosto de comer tais coisas fora de casa, porque eu não confio. E aí, Mirella? Pois é, a Organização Mundial da Saúde e o nosso Centro de Vigilância Epidemiológica constataram isso por estudos. É nas residências que ocorrem a maioria dos casos. São mais notificados e os erros são muito gritantes e grotescos. Mas por conta do quê? Nos restaurantes tem profissionais atuando, tem legislação para melhorar as boas práticas e tem vigilantes, no caso das autoridades sanitárias. Nas nossas casas não tem isso. Então Exato. Você vai fazendo o que você está acostumada, né? Inclusive, a gente, para ensinar, tem que saber, né? Então, é o que eu falo. Muitas vezes a gente não sabe quanta coisa que eu não aprendi fazendo aqui o programa Mais Saúde, depois a faculdade, e depois aquela coisa, né? De você aprender e tentar colocar em prática, porque tem umas regras, né? Que não são fáceis. É bem difícil. É a mudança de hábito, né? Então, até você se conscientizar de que aquilo realmente representa um perigo, é um trabalho árduo. Nós trabalhamos, no caso, desde da compra do produto, até chegou do supermercado, onde vai guardar, que horas vai guardar, quem guardar primeiro, no preparo dos alimentos, na distribuição, no caso, ou no oferecimento à mesa, daqueles alimentos, que hora que eles precisam ir para a geladeira, o que eu faço com o que sobrou, o lixo, a água. Então é todo um trabalho de cadeia, porque está tudo interligado. Por mais que você queira separar, não tem como. Não tem como, né? E o que você nota nas residências que é o ponto mais nevrálgico? Bom, contaminação cruzada, infelizmente nós temos muito, que seria o seguinte. Você está trabalhando com um determinado alimento ou com um determinado utensílio e passa para uma outra atividade sem que você tenha lavado e higienizado aquele utensílio ou sem que você tenha tido devido cuidado de higienizar suas mãos para depois manipular. Por exemplo, está trabalhando com uma tábua de carne e aí passa uma aguinha e essa mesma tábua de carne que você usou, ou tábua de corte no caso, você acaba meio que fatiando o tomate cru para você comer na tua salada. Aí você já contaminou toda a sua salada. Então, assim, acaba fazendo sem perceber, mas é gravíssimo. Contaminação cruzada é muito comum. Outra coisa que chama muito a atenção é o uso da esponja de pia inadequadíssimo. Infelizmente, o pessoal usa a esponja até o fim do fim, até você perceber que os fiapinhos estão saindo, ou que aquele tecido já está se desfazendo. Praticamente em uma semana, 10 dias, elas já deveriam ser trocadas. Quer dizer que a esponja que a gente lava a nossa louça, a vida útil dela em torno de 10 dias no máximo. No máximo. Você sabe que agora, tamanha necessidade e tamanho absurdo de uso que a gente percebe nas casas, nós nos comunicamos com uma grande empresa, uma grande marca de esponja e vamos fazer um trabalho para meio que comprovar cientificamente que, além de ser, tudo bem, o aspecto visual, nossa, aquela esponjinha tá feia. Além de feia, ela carrega milhões de bactérias e incontáveis fungos. Então, você, ao invés de lavar o seu utensílio, você está contaminando o seu utensílio. E, Mirella, como que... Então, a gente tem que cronometrar isso, né? Tipo assim, 10 dias tem vida útil, né? Então, compra 3 esponjas por mês e tudo bem. Agora... a manutenção dessa esponja, sem ser aquela que tem aquela face mais áspera, aquela que é esponja inteira. Como que a gente deveria proceder em termos de guardar, conservar enquanto estamos em uso? É importante saber que quanto mais água disponível, seja num alimento, ou seja num utensílio, ou seja numa bancada, maior a multiplicação bacteriana. Então é importantíssimo
terminou o uso, lavou a louça, você lavar com água e sabão a sua esponjinha e espremer bastante, deixá-la bem sequinha e nada de deixá-la naqueles potinhos com tampa e úmida, porque a tampa favorece o aumento da temperatura, que aumenta a multiplicação bacteriana. Outra coisa que você deve fazer, ferver a sua esponja. Ferve uma água, coloca ela dentro dessa fervura e deixa fervendo uns 15 minutos e desliga. Uma vez já fria, para você não se queimar, você espreme bem e deixa lá para o próximo uso à noite ou no dia seguinte. Então eu fervo numa água... Água normal. Sem sabão? Sim, filtrada. Você lava. Porque a água, a temperatura é o maior bactericida, não é? Uhum. E no micro-ondas, que tem gente que adora? Então, nós contraindicamos, na verdade, o risco de acidentes, né? Tanto dela se queimar ou de você acabar meio que se queimando, porque é um produto químico dentro do micro-ondas, a gente não recomenda. Então, gente... A melhor coisa é fervura mesmo, atinge a temperatura e o micro-ondas acaba meio que fazendo o que ele faz com os alimentos, só na superfície externa. Onde as bactérias estão lá dentro da esponjinha, lá no meio de tudo, o micro-ondas não atinge a temperatura. Exato, por isso que quando a gente esquenta a comida no micro-ondas, acaba, né? Aliás, quem esquenta, né? Porque aqui os nossos ouvintes do Mais Saúde já sabem que não é muito saudável. Eu nem tenho micro-ondas em casa. Não, eu também. Agora eu tenho aqueles forninhos e, aliás, é meu presente de casamento, geralmente. Forninho ou centrífuga, né? Pra fazer suco de couve. Zero Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Tem que esperar a Ana Paula voltar aqui para ver se temos participações, porque eu não consigo mexer em muita coisa ao mesmo tempo e fazer o programa, né? Apesar que mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu tenho que lidar com a câmera, o microfone, as perguntas, o técnico, é uma coisa. Mas, Mirella, então já a esponjinha, eu acho que já foi muito claro. E o que mais que você acha que tem que ser observado em seguida? Interessante que eu quero falar de duas coisas bem importantes que a gente percebe demais: louças e mãos. Tem gente que chega cansado do trabalho, prepara a janta e aí acaba não lavando a louça da janta e deixa a louça para o dia seguinte. Isso é absurdamente perigoso e proibido do ponto de vista de legislação. Você não pode deixar essas louças muito acumuladas, porque aqueles restos alimentares que estão nos pratos e nos talheres e nos copos facilitam demais a multiplicação. E quando você vai lavar a louça no dia seguinte de manhã, você já tem uma contagem muito alta de micro-organismos. Então, lave a louça, não deixe louça na pia, nem que seja... Muito menos com resíduo. Muito menos com resíduo. Eventualmente, se você lava todo dia e uma vez ou outra não deu para você lavar naquela noite, nós sugerimos que você tire o excesso dos utensílios com papel toalha, jogue o papel toalha fora e aí acaba preparando uma solução de água com detergente e deixe os seus pratos e talheres imersos nessa solução até o dia seguinte. Isso facilita bastante. Demais. Não junta bicho. Nada. Né? Porque aquele alimento sobrando ali... Formiga, barata, acaba atraindo um monte de coisa. Além daqueles bichinhos que nós não vemos e que fazem a festa, que são os fungos, os vírus e as bactérias. Pois é, aquilo que a gente não vê, mas existe. Zero Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Mirella, somos todas ouvidos. O que mais? Bom, a higiene das mãos, você precisa deixar, que nós recomendamos, uma toalha só para mão. E no caso, que nem você usa o pano de prato para secar as suas louças, né? Deixa a louça escorrer ao máximo, não precisa ficar secando enquanto está escorrendo, porque a umidade no teu pano vai fazer com que você tenha que trocar ele mais rápido. Então deixa secar um pouco a tua louça e é importante você ter ou papel toalha ou uma outra toalhinha para você lavar, depois que lavar a mão, secar. Isso, quer dizer, nós temos, porque a gente vê muito um pano só para tudo, né? Seca a louça, bancada, a mão. Nem pensar, precisa ter a separação. Exato. Porque nós temos muitas bactérias nas nossas mãos e acaba transpondo das mãos para o pano para a louça, mais um foco de contaminação cruzada. Tá, então nós temos que ter o nosso paninho, que o ideal é que já que vamos enxugar as mãos, seja até atoalhado para mostrar a diferença, o pano de secar a louça e o paninho de pia.
A depender do quanto você usa, de quantas pessoas tem na sua casa, de quantas louças você acaba utilizando, é bacana você trocar o teu pano de prato todos os dias. Com certeza. Porque, infelizmente, o pessoal fica tentando... Não tem como economizar com higiene. Não tem como fazer... A gente acaba piorando um pouco a situação e colocando os nossos familiares em risco. Então, usou o pano de prato, todo mundo ganha, todo mundo tem bordadinho, todo mundo... Pano de prato é uma coisa que, graças a Deus, a gente tem bastante. Troca todo dia, que você vai garantir a segurança da tua família. Mirella, você acabou de dizer colocando em risco a família. Quais os riscos que não ter um procedimento adequado na cozinha, não tomar esses cuidados, o que pode trazer de prejuízo para a família? Doenças transmitidas por alimentos, no caso, salmonelose, bactérias que acabam atingindo o seu intestino. Você tem vômitos, diarreias, cólicas, dores intestinais, mal-estar, náusea. Muitas vezes, você fazendo essas má práticas, que nós chamamos, acabam acarretando alguns sintomas. Aí você fala, nossa, comi alguma coisa... Mas não é algum foco que está lá também na tua cozinha, que você acaba meio que não percebendo, mas todo dia você acaba fazendo coisas erradas e você tem por exemplo, fezes mais diarreicas, né? A pessoa fala, isso vai passar. E às vezes muitas vezes um foco que está lá, né? Ou alguma coisa que está fazendo errado. E perpetuando. Pois é. Lembrando que crianças e pessoas de mais idade são as mais vulneráveis, né? Bem mais vulneráveis e qualquer coisinha acaba derrubando mesmo. Na área de serviço, Mirella, o que você pede para prestar bastante atenção? Que a área de serviço é pouco comentada, né? É bem pouco comentada, mas é tão grave quanto a cozinha. Eu tenho, infelizmente, ainda encontramos donas de casa que compram produtos clandestinos. Nós chamamos de clandestinos aqueles que não têm registro na Anvisa, que não têm devidos rótulos. São aqueles caminhões que acabam passando de casa em casa e chamando, a vizinha compra, coloca naquelas garrafas de PET, de refrigerante, que isso é totalmente proibido e não é para usar esse produto. Você não sabe o que está comprando, tem mistura que acaba prejudicando, não agem em cima da superfície, então não estão matando as bactérias como deveriam, não estão mantendo a tua área limpa como você imaginaria. Tem que comprar produto com rótulo e produto de empresa conhecida com 08, com telefone atrás, para rastreabilidade, porque são tóxicos. Então, qualquer probleminha ou qualquer intoxicação, você tem onde gritar e onde correr, né? Coisa que com esses, esses carrinhos, quer dizer... Tudo bem, todo mundo tem que ter o seu trabalho, mas é o que a Mirella falou, com saúde não se brinca. Não podemos. Vai que uma criança, o seu bichinho de estimação, né? Você que é veterinária, a gente até fez umas pautas muito legais sobre os nossos companheirinhos de casa. Então, de repente, você tem uma intoxicação desse bichinho que, por falta de saber do que ele foi intoxicado, pode virar óbito, né? Sim, então, todo mundo pensa que precisa de uma dose muito alta. Dependendo do produto que você comprou, se é um produto seguro, a gente até imagina que sim, mas esses produtos de carro ou mais que vende de loja de casa em casa, dependendo do que ele tem dentro dele, o pouquinho que tem contato com o olho ou com a mucosa, no caso com a boca, com os animais, acaba quase que matando. Gente, lembra que toxina... A gente respira e ela não desaparece, ela fica estocada no tecido gorduroso nosso. Então, de repente, você faz... Olha que interessante, de repente você está lá cheirando aquele produto uma vida toda. Aí você vai e resolve fazer uma dieta radical. E simplesmente emagrece 1 tonelada de uma vez de quilos, né? Que não é recomendado. Você põe na corrente sanguínea um excesso de toxinas de uma vez que pode ser letal, você pode morrer. Tem um caso que depois, hoje não vai dar tempo de contar, mas eu vou contar um caso depois para vocês, que é verídico, de algo muito semelhante que aconteceu com um agricultor. Entende? Família japonesa, imigrantes, e depois aconteceu que acharam um coitado morto em casa por conta de um emagrecimento, assim, foi fazer bem feito, fez tão bem feito que não deu conta. Mas depois eu conto essa história que é bem bacana para mostrar que a gente fica com essas toxinas que são cumulativas. Aí, de repente, o copo transborda e da onde que eu tenho isso? Essa alergia, né? Que acabam
muito comum. Então a gente não tem que comprar nada desse jeito, nem temperos, chás, né? Lembrando que hoje a pauta do Mais Saúde na TV é sobre chás. Acredito que o professor Adalto também tenha feito esse comentário. Temperos e produtos de limpeza. Aliás, nada que você não conheça a origem. E também nós percebemos que, infelizmente, nas residências, guardar os produtos de limpeza exigem muita cautela e devem ser tratados com muito cuidado. Só que assim, o pessoal deixa embaixo da pia, que é um risco enorme, é proibido, porque é em contato com panelas, utensílios, na maioria das vezes, não é para deixar, e tem que guardar produtos de limpeza em separado aos gêneros alimentícios, sejam eles quais forem. Não tem espaço, suspende uma prateleira, acha um espacinho, mas só para produto de limpeza. E Mirela, um outro agravante é não ficar trocando as embalagens por exemplo, mas só tem um pouquinho aqui, aí vou trocar por essa embalagem pequenininha que era de um alimento, por exemplo. Nem pensar, proibido reutilizar a embalagem de produto de limpeza. Acabou, lava para reciclagem. Porque, gente, a criança pode se confundir e sem querer... Já teve, inclusive uma vez na minha casa, uma funcionária pôs querosene dentro, querosene não, era querosene porque era transparente, e ela colocou numa garrafa de água Caxambu de vidro e tava ali dando sopa. Eu pus na boca, ainda bem que eu percebi, e lógico que eu cuspi, mas olha o perigo. Não adianta nem você tirar o rótulo, você não pode reutilizar embalagens, né? Pois é, Aninha, onde é que eu aperto aqui, por favor? Vou fazer um curso para aprender aonde que eu tenho que apertar para ver onde tem as participações dos ouvintes. Então, elas vão achar que eu não estou dando atenção. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Elas estão anotando tudo, Mirela. Então, sem tempo de de vir para o telefone, porque quando é assim, é porque estão anotando tudo. Escuta, Mirela, então, na área de serviço, e com os equipamentos, por exemplo, vassoura, rodo, essas coisas todas, que cuidado que a gente tem que ter? Vamos falar também da área de serviço, tem uma parte bem importante que são as lixeiras. Lixeira tem que ter pedal e tampa, porque é um atrativo para ratos, baratas. Então, assim, um lixo maior deixado na área de serviço, se você usa a lixeirinha de pia, trocar aquela lixeirinha todos os dias, fechar o saquinho e colocar dentro dessa maior. E essa maior, no máximo um dia e meio tem que ficar lá, depois fechar e pôr o lixo para fora, devidamente fechadinho e lacrado, sempre com uso de saco plástico, porque o pessoal também não está usando nem saco plástico nas lixeiras, acaba escorrendo aquele lixo, aquele líquido é bem contaminado de bactérias, vai pingando pela casa inteira e acaba proliferando, você pisa e nem percebe. Então toda lixeira de banheiro tem que ter pedal e tampa. Tampinha e pedal. Então, gente, isso é uma dica também muito bacana, que aos pouquinhos a gente vai pondo em prática, né? Senão o marido fica bravo, que a gente vai gastar uma fortuna aí fazendo todas as mudanças. Bom, pela música já estou vendo que estamos indo no nosso primeiro intervalo e em seguida nós voltamos hoje, que estamos com a doutora Mirela, que está dando um show aqui de informações para a gente ter uma qualidade de vida melhor para a nossa família, cuidando da nossa cozinha e da nossa área de serviço. De órfãos inocentes, em nome da liberdade, assassinados em ventre, relações irresponsáveis fazem da vida um brinquedo, tão longe de serem o verdadeiro amor. Não darão
Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Você já se encontrou de repente com a pessoa amada? Como é que seu coração batia? Parece que o coração veio pra garganta, né? Bate aqui, ó. E mais, o estômago desce pra barriga da perna. O que é isso? É o seu coração. Essa capacidade, lógico que eu estou falando de coração. O coração, gente, é um órgão que só serve para mandar sangue pro resto do corpo, para bombear esse sangue. Mas o coração sempre foi e será aquele órgão do corpo humano que a gente usa para expressar o que a alma sente. Na verdade, quando nós falamos coração, é a alma. É a sua alma que ama, não é o seu coração. É que o seu coração é a parte mais sensível que traduz o que a alma está sentindo. Você conferiu PHN com Dunga. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. Nas 24 horas do dia, a Rádio América faz companhia para você, com uma programação de qualidade, mobilizando paróquias. Na igreja de Santa Cecília vai haver o Verão com Cristo. E a Grande São Paulo, com programas pensados em você. Mas estou muito feliz por estar novamente fazendo companhia a você. Por isso e muito mais, continuamos a crescer no Brasil e no mundo, pela internet. Eu tenho uma participação aqui dos Emirados Árabes Unidos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. O débito automático é uma forma prática de contribuir com a canção nova. Optando por esta forma de contribuição, o sócio evangelizador deve escolher uma data e um valor fixo para o débito acontecer todos os meses em sua conta. Débito automático, uma forma prática e segura de contribuir com a canção nova. Clube da Evangelização. Você promovendo o bem. Olá, eu sou o Ricardo Sá e também estou aqui na Rádio América. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. América. 12h29. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. Contemple os mistérios do Santo Rosário, diariamente com a Rádio América, a partir das 6 da manhã. Sua intenção colocada nas mãos da Virgem Maria. A oração do Rosário, às 6 da manhã, aqui. Rádio América. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E hoje o programa Mais Saúde com a nossa querida doutora Mirela Lupinari, médica veterinária, mas com especialização em vigilância sanitária dos alimentos. Ela é diretora do ProAlimento e ela dá vários cursos, e é o que eu estava comentando, né? Não basta você passar muitas vezes para o seu paciente, depois quem vai passar para o funcionário, né? O funcionário da casa. Às vezes não tem você nem consegue assim passar tudo que você acabou ouvindo. Então, quando você tem uma pessoa que pode ir na residência e fazer um treinamento, ou você pegar, então, as suas funcionárias, que aí já é um pouquinho mais difícil, que eu notei, enfim, do paciente disponibilizar aquela turminha da casa dele para ir até, como vocês têm no caso, a ProAlimento, que vocês ministram cursos para as colaboradoras, né? Então, aí já é mais difícil. Então, já que Maomé, como é que é? Não vai na montanha, a montanha vai a Maomé. Então, no caso, você costuma ir
fazer esse treinamento, né? E não só para as colaboradoras, também reúnem-se assim num prédio as donas de casa e solicitam isso. Então isso é um trabalho muito bacana que a Mirella faz e que não é qualquer pessoa que faz. E, nossa, ela faz isso com maestria já faz tanto tempo, né? Então é uma possibilidade. Mirella, você não quer deixar seu contato? Sim, claro. É um prazer. Nosso telefone é 11 3277 3284 e o e-mail é proalimento@proalimento.com.br. Então, a Proalimento que tem toda essa, enfim, nessa bagagem que traz para vocês, tem manualzinho, é uma graça, né? E, Mirella, nós estávamos falando, então, mas deixa eu pegar aqui as participações, né? Mas você pode continuar ligando. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. A Maria Lucinete, daqui de São Paulo, ela pergunta quantas vezes eu tenho que ferver essa esponja. Todos os dias, quer dizer, acabei de usar, depois do jantar, a minha última louça, aí eu tenho que, ao guardar, fazer isso? Não, na verdade, gente, dependendo do número de louça, dependendo da quantidade de louça que você usa, lavá-la no final do expediente seria mais indicado. Mas assim, numa casa com poucas pessoas, 4, 5, você pode lavar cada 2, 3 dias, que é tranquilo. É importante deixá-la sempre seca, isso vocês têm que ter em consciência sempre, ela mais sequinha e lavada com detergente sempre que você terminar de usar. Perfeito. A Maria Inês, também daqui de São Paulo, ela pergunta como higienizar a tábua de carne. Pode ser de madeira? Marinês, não recomendamos nada de madeira em nossas cozinhas. Então, a resposta da Rosicleide lá de Embu das Artes também está sendo respondida, porque ela pergunta se podemos usar colher de madeira para mexer os alimentos no fogo. Pois é, a madeira tem todo um lado cultural, tem toda uma proposta antiga e de família e de sabor, mas assim, ela está totalmente contraindicada. Então, não é por conta das nossas cozinhas, que só fazem 5 refeições, e um restaurante que faz 5.000, que nós teríamos diferença nos utensílios e na higiene e nos cuidados. Os cuidados têm que ser os mesmos. As tábuas de madeira são... Olha, só não proibimos porque a legislação não vai para as nossas casas, mas podem considerar que é praticamente proibido. Então, evitar ao máximo utensílios de madeira. Das tábuas ou das placas de corte, nós recomendamos as de polipropileno e imbatíveis são as de vidro. Bárbaras, é o que eu gosto de usar. As de vidro são inquebráveis, são totalmente higiênicas, duráveis. Só que assim, há aquelas pessoas que não se adaptaram com as de vidro. Então partam para as de polipropileno, que são as de plástico. Mas percebam que aquelas ranhuras, logo que começou com um acúmulo de ranhuras, precisa ser trocada. Não dá para economizar com segurança e higiene dos alimentos. Para higienizar, Marinês, a sua tábua, no caso de madeira, eu não recomendo que você use. Mas lavar bastante com água e sabão, água e detergente líquido, lavou, escorreu, e aí você prepara uma solução de água clorada, que é 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. E quando nós falamos água sanitária, é a água sanitária que você compra no supermercado. Só que você tem que ler lá no rótulo que ela pode para alimentos. Tem água sanitária que não pode ser usada para alimentos, porque elas têm alvejante e tem perfume. Então você tem que ler no rótulo, permitido para alimento, você compra e leve para casa 1 colher de sopa em 1 litro de água e deixa a sua placa de corte imersa nessa solução durante 15 minutos. Aí você veja a importância de estar comprando produto com origem, porque não vai perguntar para o homem da carroça lá do carro se pode usar no alimento, né? Que ele nem sabe. Agora, a tábua, aliás, falando em tábuas, o professor Enio fez a gentileza de gravar um programa comigo para o Mais Saúde na TV, que já está gravado, vamos editá-lo, e nós fizemos um programa inteirinho mostrando as placas, mostrando as tábuas, as que estão em uso, que não deveriam estar, uma que ainda é tolerável, ficou muito boa. Já quando for o programa, eu aviso vocês.
Mirela, e se eu não usar aquela colher de pau que às vezes passa de mãe para filha, né? O que eu faço? Com o que eu tenho que mexer? Bom, depende, a panela, né, na maioria das vezes tem Tefal, que infelizmente ainda o pessoal usa muito. Talvez a colher de plástico, utensílios de polipropileno que são resistentes e que não formam ranhuras e não tem risco de lascar. Então, tem menos perigo físico por conta das lascas e é mais fácil de higienizar e de você trabalhar com elas, né? Qual que é a polipropileno? Aquelas de e aquelas que falam de bambu, que de vez em quando sai uma moda, né? Então tem umas de bambu. Pois é. Querendo ou não, é tudo de natural, matéria orgânica. Acaba sendo o mesmo problema de madeira. Da de madeira. Você falou do Tefal. Algum problema com o Tefal? Não, por conta dos utensílios, na maioria, nós temos aquelas colheres de aço, né? E acaba perdendo todo o Tefal e você acaba ingerindo aquilo e diminuindo a vida da sua panela. Mas por conta disso, para você durar mais, né? Usar um material que não acabe destruindo a parede da panela. Pois é. Aí, nós temos hoje também um ouvinte muito especial, né? O professor Enio está aqui conferindo o que a gente está falando. E aqui tem uma questão muito obrigada pela sua audiência, Enio. E de público eu quero agradecer que você sempre é super disponível para nós. Desculpa nós termos cancelado a sua vinda aqui, mas com o advento do Papa, né, nós tivemos que fazer toda uma mudança na programação, mas já a Ana Paula tá ligando e nós estamos marcando, que eu tenho muita coisa para você falar aqui pra gente. Mirela, os restos de alimento dos animais, ele pode ser colocado na lixeira da pia junto com o resto de alimento humano? Olha que pergunta, né? Olha que pergunta. Mas na verdade, a comida do cachorro fica lá na casinha do cachorro, né? Tipo como é que chama? No potinho dele, né? E normalmente as pessoas usam ração. Isso que eu ia falar. Partindo do princípio do beabá da veterinária, não deveriam sobrar alimentos nos potinhos de seus animais. Eles têm quantidades específicas para determinados pesos e raças e idade que você coloque e ele come aquilo que comeu. O que não comeu, na verdade não era para sobrar. E também não era nem para dar restos de comida. Exato. Ração sempre, né? Agora, a pergunta vale para quem dá resto de comida ou para quem acaba aproveitando algum alimento. Não, sabe aquela sobrou no prato, desce o prato pro bichinho comer? Considerando essa, eu acho que é difícil sobrar alguma coisa, né? Mas se sobrar, eu não vejo mal nenhum você com papel toalha tirar todo o resto, recolher todo o lixinho e jogar numa lixeira comum. Não faz sentido separar uma lixeira para restos alimentares humanos e outra para restos alimentares animais. É resto, né? Resto é resto e é lixo. Aí um dia a gente vai fazer realmente uma matéria, porque você sabe que duvido que o pessoal faça o porcionamento, que aliás seria o mais correto, né? Daí o porcionamento correto, aí você põe e quando você tem dois bichinhos, os dois compartilham. Dá pra fazer tudo direitinho. Vamos marcar um programa, a gente vem aqui falar sobre os animais. Bom, continuando aqui. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. E o José Ferreira, lá de Taboão da Serra, fez a pergunta que eu fiz para você sobre o bambu, porque ele não usa mais madeira. Mas a gente estava falando que bambu também não é adequado. E, Mirela, aquelas de silicone, eu fico sempre com o pé atrás, né? Será? Bom, do ponto de vista de higiene, são melhores do que as Mas de será madeira. que aquilo não desprende alguma substância? Acaba, no caso do ponto de vista químico. Mas complicado, acredito que elas sejam né? tratadas para isso, para atingir temperaturas, né? Olha, gente, é complicado. Vamos usar, como é que é? Polipropileno. Polipropileno, né? Que já está bem resolvido. E a Maria Luísa, lá de Osasco, diz: eu ainda uso colher de pau para fazer cremes doces. É errado? Não me habituo com aquelas de silicone ou de plástico. Um abraço. Tem o lado cultural, não tem? Parece forte. Parece, eu te entendo, Maria Luísa, é aquela coisa que sua mãe fazia, sua avó fazia, o doce não fica a mesma coisa, não parece?
O lado cultural dos utensílios de madeira ainda é muito forte. Mas assim, então, já que não abre mão, Maria Luísa, faça o seguinte, tenha consciência dos riscos que você corre no caso de lascas, né, ou de soltar, desprender algum material da sua colher e da dificuldade que você tem em lavar e higienizar esse material. Então, o que você deve fazer, já que você não abre mão, é ter várias e não ter pena ou compaixão ou dó do dinheiro de trocá-las com uma certa frequência. E no caso, para higienização, qual seria a higienização mais adequada? Fervê-las? Não, mesma coisa no caso de... É que assim, ela vai... Infelizmente, é um material que quando você acaba, no caso, imergindo em solução ou em água, vai ficar úmido e aquilo para secar vai demorar demais. Então, ela é difícil por conta disso, querendo ou não, cheira, né? 2, 3 dias depois, aquele cheiro não sai nunca, por mais que você faça. É complicado, viu? Mas sempre lavar com água e detergente e deixar submersa na solução clorada e enxaguar depois. Tá, e Maria Luísa não usa plástico, não. Usa esse equipamento a polipropileno, que esse é o mais adequado. Sim. Plástico é complicado, né? Você sabe que tem aquelas substâncias que, ainda mais com o calor do fogo, podem se desprender e faz mal para a saúde. Isso. Temos aqui um e-mail da Ana Maria. Ela gostaria de saber se ela pode usar a mesma esponja que ela lava a louça para lavar a cuba da pia. Sem problema. Sem problema. Bem indicado, tranquilo, porque na verdade, imagina-se até que a tua cuba esteja muitas vezes mais limpa do que os teus utensílios. Ela diz que tem nojo de colocar a esponja no buraco do ralo, né? Então ela usa Bombril, tá certo? O Bombril, ele tem no caso, a palha de aço. Tem um uso bem restrito em cozinha e você colocando no uso dentro do seu ralo, pode fazer isso sem problema nenhum, desde que você não use para lavar os utensílios. Perfeito. Tem uma pergunta ótima aqui, que é do Renato Moura. Você vê que a gente tem o público masculino presente aqui, né? Hoje aqui tá meio a meio. Olha, o Renato tá perguntando quanto tempo ele pode deixar a comida pronta em cima do fogão. Bom, considerando que você fez essa refeição do almoço, no horário do almoço, você tem até 2 horas para consumi-lo. Não consumiu, você guarde em refrigeração, em potes, né, devidamente tampados, ou você descarta, dependendo do alimento, se é sobra. Passou de 2 horas, a multiplicação bacteriana começa e aí você tem risco. Olha, eu coloquei no meu livro, Renato, uma coisa muito interessante, porque a bactéria não precisa casar para se multiplicar e ter neném. Na verdade, ela mesmo vira 2, né? E essas 2 viram 4, quer dizer... Feliz da vida. Nossa, e naquela temperatura nossa temperatura da cozinha, então elas estão felizes, sorridentes, crescendo. Eu fiz um cálculo que se você deixa 7 horas... aquela panela que você fez o arroz em cima do fogão, deixa, porque vai falar, vou reaquecer à noite para o jantar, já, porque vem um, almoça, daí vem outro, depois almoça e assim sucessivamente. Uma bactéria que se multiplica dessa forma a cada 15 minutos, ela vira 2 milhões em 7 horas. Olha que coisa. Então você imagina que não tem uma bactéria só, tem um bando. Ah, sim. É totalmente contraindicado, 2 horas no máximo. Isso eu percebi muito nas casas, viu? Né? Os horários variam demais, a criança chega mais cedo, aí depois chega o adolescente, depois mais tarde chega a dona de casa, ou o empresário, ou o pai da família. E isso realmente é difícil você coordenar essa logística, mas é importantíssimo. Em 2 horas não consumiram, geladeira. E aí, falando isso para você ir se servir nos restaurantes por quilo, seja o primeiro, né? Que nem diz o nosso mestre doutor Enio, comam antes das bactérias, né? É o nosso mestre, professor doutor Enio. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Na geladeira cresce bichinho também? Ah, sim, né? Então não pode ficar deixando muita comida de um dia para o outro, do outro dia para o outro, aquele arroz que faz na segunda e fica na geladeira a semana inteira, o feijão. Não, semana inteira nem pensar, no máximo 72 horas, desde que você saiba também que a sua temperatura da geladeira esteja em ordem. Esteja no máximo até 10 graus. Pois é, outro problema, a gente não tem termômetro na geladeira, então fica muito difícil saber.
Na verdade ninguém sabe, né, a temperatura das nossas geladeiras. Hoje os novos equipamentos já estão saindo de fábrica com um termostatozinho, um regulador de temperatura, né? Mas a gente pode até pensar depois, com o tempo, vindo aqui, tem uns equipamentos que são para residência, a gente pode fazer um sorteio. Ai, que bárbaro! É bem legal, você sabe a temperatura externa e a temperatura interna. Ah, mas olha, a próxima vez que você vier, nós já vamos deixar a pauta marcada, né? E aí você traz pra gente sortear. Eu acho que vai chover telefonema. Até bacana. Eu tô querendo ganhar esse termômetro. Tem uma pergunta muito boa aqui da Maria Ferreira Dias de Guarulhos. Ela pergunta se no carrinho do supermercado ela tem que separar os alimentos mesmo embalados. Quer dizer, aquela coisa de juntar Maria Ferreira Dias, Maria. Sabe aquela coisa de você colocar tudo no carrinho misturado, Sim, Maria. Nós trabalhamos também com isso desde a compra até o final do teu prato pronto. O ideal é que você faça as compras dos seus produtos de limpeza, dos seus alimentos secos e deixe por último os alimentos congelados e refrigerados. E aí logo você se dirige ao caixa e do caixa do supermercado você vá para a sua casa. É importantíssimo vocês levarem em conta esse tempo da compra até a chegada do alimento em casa. Se sabe que do mercado não vai para casa, nem leve produtos refrigerados, muito menos congelados. Porque o risco de perder o calor é muito grande, de perder a temperatura é muito grande, e eles acabam meio que fazendo a proliferação bacteriana. E aí, por exemplo, eu comprei um produto congelado, demorei para chegar em casa, ele descongelou. Eu posso voltar com ele? Não, né? De uma vez descongelado, o produto deve ser utilizado. Não se recongela um alimento que já foi descongelado. Nem aquele de casa, né? Nem o de casa. Então, gente, aquele feijão que descongelou, bota na refeição, sobrou, não vai congelar de novo, né? São pequenos detalhes que fazem a grande diferença, né? Esse é o programa Mais Saúde, que tem, né, aquele objetivo de trazer essas informações de, eu digo até aqui, de utilidade pública, né? Porque, na verdade, a gente tem tanta informação. Agora, você como veterinária, o que a gente faz de mais errado com os nossos bichinhos que interfere na nossa saúde, em termos... a gente pode deixar o bichinho na cozinha? Como é que é isso? Nas casas, porque a gente sabe que animal não vai entrar em cozinha industrial, né? O fato é... podemos, né? Mas nem tudo posso, mas nem tudo... Nem tudo nos convém. Isso varia muito de colega para colega, mas eu sou a favor dos animais dentro de casa. Eu também. E consideradas sempre que, assim como a tua mão tem bactéria, a mãozinha as patinhas dele também. Então, os cuidados são exatamente os mesmos, evitar muito animal na cozinha, mexeu no animalzinho, vai lavar sua mão direitinho, trocou de comida dele, lave o utensílio dele, higienize o utensílio dele como se fossem os seus. Os cuidados são exatamente os mesmos. Manter a higiene, o banho tomado, passeou na rua, limpa as patinhas. Então, assim, os cuidados são os mesmos, sem excessos, né? Tratá-los como animal, mas assim, sem extrapolar um pouco o lado de que, no caso, posso tudo e nada vai acontecer. Tem bactérias que devemos respeitar esse cuidado. Então, a gente tem que lembrar que se pegou no bichinho, fez um afago, tem que lavar as mãos. Na mesma hora. O Renato gostou do que você respondeu, fez outra pergunta. Para guardar as verduras e frutas na geladeira, preciso lavar? Renato, é interessante essa pergunta porque ainda tem muito mito em cima das verduras e dos hortifrutis. Chegou da feira ou do supermercado, guarde os seus vegetais como eles estão. Se você quiser já lavá-los, sim. Mas antes de consumir, como você precisa passá-los na solução clorada, nós sugerimos que você passe no momento de servir. Uhum. Então, assim, chegou, quer desfolhar, desfolha, lava folha a folha, tira aquelas estragadinhas.
passe naquela centrífuga de saladas que é super útil, super importante, porque lembrando, quanto mais água, maior a multiplicação. Aí você deixa o seu alimento já escorrendo e aí coloca num pote com tampa ou num papel filme, né, devidamente protegido. Vai consumir? Coloque na solução clorada, assim como se fosse um utensílio, 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Imerge todas as folhinhas, deixa 15 minutos. Enxagou, escorreu, pode consumir sem problema nenhum. Você não acha, por exemplo, para aquelas pessoas que faz feira no sábado e não tem tempo de ficar, porque aí fica aquela desculpa para nutricionista, né? Eu não tenho tempo, né? Aquela famosa pergunta. Então, o que você acha de volta da feira, higieniza tudo, seca, mas coloca em pote, como por exemplo, eu vou ver se eu consigo colocar para vocês essa foto. Que eu vou mostrar para Mirella, que é um daqueles cestos bem grandes que tem tampa, porque eu acho que o grande problema é a gente depois deixar aberto, né? E quando você seca bem sequinho, além do que dura mais, porque não queima, né? Isso. E aí eu costumo colocar assim, porque dura a semana inteira. Bacana a salada. Eu vou pedir para Ana, eu vou mandar pro e-mail. Essa foto que a doutora vai postar é interessantíssimo. Os potes tampados, mas importante, com bem menos água. Seque bem esse alimento, deixe escorrer bastante a água e só faça a solução, só passe na solução clorada no momento de consumir para não oxidar. E eu vou postar para vocês a foto de uma geladeira minha que tem o pote das verduras e em cima o da couve, claro. Bom, Mirella, o que você acha a gente lembrar ainda de falar? Do óleo, que o descarte ainda tem gente que faz na pia, não pode. Não pode. E aí o que a gente tem que fazer? Aquele excesso de óleo que está na frigideira pegar e ele... Ai, olha, já acabou o programa? Nossa. E aí você descarta com um papel... Papel toalha eu recomendo demais para tirar resíduo de utensílios e favorecer a lavagem dos mesmos, né? Certo. Tira o excesso... E do óleo também, né? No caso. Aliás, né, fritura já não deveria nem termos. Mas já que temos, condicionar o óleo VL, ou no caso aquele óleo que você vai descartar em garrafas PET, e tem muitos centros de coleta, inclusive em grandes supermercados, assim, já de São Paulo, já temos, né? Isso. Proibidíssimo o descarte de óleo em pias e ralos. Se não está pensando na água e nem no meio ambiente, pense na sua casa, porque aquilo grudado no cano da sua residência é um atrativo absurdo para ratos e baratas. E eles vão começar a surgir, você não vai saber da onde nem por quê. Exato. Olha, fechou o programa com chave de ouro. Mirella, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, até a próxima, um abraço a todos os ouvintes. E Mirella, 2 coisas. Vamos fazer então, em homenagem, adivinha quem está cantando para você, Padre? Sim, tô toda arrepiada. Então, o que acontece? Porque ela é uma fã incondicional, como todos, né, do Padre Fábio. Então, vamos para um próximo programa, sorteando esse termômetro, né? E quando você tiver o primeiro curso para colaboradoras e, enfim, donas de casa, e tiver na Proalimento ou em algum outro local, para a gente divulgar, e aí também podemos estar sorteando, uma vaga para quem estiver aqui em São Paulo, ou você que não é de São Paulo, como normalmente esses cursos podem ser até de finais de semana. Quem sabe você se anima, vem cá para São Paulo, tem uma desculpa, né? Vem cá, faz o curso, faz aquele bate-volta, né? Que vai fazer toda a diferença. Obrigada, tá? Bom, obrigada a todos pela audiência. Professor Enio, prazer enorme. E olha, a Aninha já vai ligar para o senhor, tá? Para a nossa próxima pauta, viu? Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Lembrando que agora é hora de ir lá para a TV Canção Nova para assistir o Mais Saúde, que recebe o professor Adalto, que é um fitoterapeuta maravilhoso e que vai ensinar tudo sobre chás.